Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Boa noite, Hare Krishna. Então vamos continuar aqui com a nossa leitura da Bhagavad Gita como ela é. Estamos aqui ainda na ISKCON Rio, no capítulo 1 da Bhagavad Gita, com tradução e comentários de Srila Prabhupada, tá? Deixa eu dar uma boa noite especial a Krishna Divani, que está ao vivo aqui com a gente. Haribo! Saudades, Krishna Divani. Bom, hoje nós vamos ler os versos 26, 27 e 28 do capítulo 1 da Bhagavad Gita, tá? E só para dar uma contextualizada, a gente tá naquela parte, bom, para quem conhece a Gita, né? Para quem não conhece, também, mesma coisa. A parte em que Krishna, ontem, no verso anterior, então, né? O Gaura Krishna leu o verso em que... Bom, Arjuna já tinha pedido para Krishna colocar o quadrigário assim entre os dois exércitos, né? Mas ontem foi o verso em que Krishna fala assim para Arjuna: Arjuna, apenas observe, né? E pede para ele simplesmente observar o exército oponente. Então, hoje, né, nos versos de hoje, a gente tem Sanjaya aí contando o que acontece com Arjuna quando ele de fato olha esse exército e o que ele diz, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandra Mukaswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Vanchakalpatarubhya Chakri Pasindu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, antes de ler, de fato, os versos, deixa eu dar uma boa noite especial a quem está ao vivo aqui com a gente. Natural, Arthur, seja bem-vindo. Rian, seja bem-vindo. E Padre Sérgio, que é o querido Sanatana Dharma. Bem-vindos. Vamos lá, então. Verso 26 do capítulo 1, intitulado Observando os Exércitos. Hare Krishna, Sanatana. Tatrapashya stitam parta pitriyata pitamaham acharyam matulam bratrim putram sakistata shwashuram suridas chaiva senayoru bayorapi. Tatra, ali, apashyat, ele pôde ver, stitam, de pé, Partaha, Arjuna, Pitri, os pais, Ata, também, Pitamaham, avós, Acharyam, mestres, Matulam, tios maternos, Bratrim, irmãos, Putram, filhos, Potram, netos, Sakim, amigos, Tatha, também, Shwashuram, sogros, Surida, bem-querentes, Cha, também, Eva, de certo, Senayoho, dos exércitos, Ubayoho, de ambos os grupos, Api, incluindo. Boa noite, Lilarani, Hare Krishna. Bom, a tradução e o significado do verso 26, então, são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Foi então que Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos em ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seus sogros e bem-querentes. Quando eu li esse verso, eu fiquei pensando assim, caramba, será que ele olha os dois exércitos, né? Porque num primeiro momento eu tinha entendido que... Arjuna fala isso na Gita, né? Ele pede para olhar o exército oponente, ele pede para botar o quadrigário ali, para ele olhar com quem ele vai lutar. Então eu tinha entendido que ele olhava só assim o exército oponente, né? O exército dele estava atrás dele. Mas nesse verso, né, eu fiquei assim, como ele fala aqui, seus filhos, seus irmãos, e aí eu fiquei pensando assim, será que ele está olhando também o exército dele, né? Será que ele está assim, de lado, sabe, olhando para os dois exércitos? Mas aí o significado de Prabhupada me tirou um pouco essa dúvida. Vamos ler. No campo de batalha, Arjuna pôde ver todas as espécies de parentes. Ele pôde ver pessoas tais como Burishrava, que eram contemporâneos de seu pai, os avós Bhisma e Somadatta, preceptores como Dronacharya e Kripacharya, tios maternos como Shalya e Shakuni, irmãos como Duryodhana e Duryodhana, filhos como Lakshmana, amigos como Ashwatthama, bem-querentes como Kritavarma e outros. Ele também pôde ver os exércitos constituídos de muitos de seus amigos. Então, olha que interessante, né? No significado, Prabhupada só está citando guerreiros que estão no exército oponente. Então, de fato, ele está de costas para o seu exército, só olhando o exército oponente. Mas por que ele fala no verso da Gita, né, quando Sanjaya está contando para Dhritarashtra o que está acontecendo? Porque ele diz assim que Arjuna pôde ver seus irmãos, seus filhos, porque Arjuna era um devoto puro, né? Então, para o devoto puro de Deus, não existe amigo e inimigo, né? Ele já ultrapassou
essa dualidade do amigo e inimigo. Então, veja, Prabhupada diz que ele vê ali irmãos como Duryodhana. Sabemos que Duryodhana é o mais demoníaco de seus primos, né? Um dos responsáveis por todas as mazelas que os Pandavas passaram. E assim, o grande inimigo ali dos Pandavas é Duryodhana. Mas Arjuna, como um devoto puro, ele não vê Duryodhana como um inimigo, né? Ele vê como um irmão. Da mesma forma que é explicado, né, que assim, você tem que ver o filho do seu irmão como seu filho, coisa que Dhritarashtra não fez, né? No Mahabharata é dito que Dhritarashtra deveria ver os Pandavas quando Pandu morreu. Dhritarashtra era para ter visto os Pandavas como seus filhos, acolhido os Pandavas como seus filhos. Mas não, né? Dhritarashtra tinha essa visão dual. Não, eles são... Até o primeiro verso mostra isso, né? Mamaka Pandavas Chaiva. Então, os meus filhos e os filhos de Pandu. Ele faz essa separação, né? Esses não são meus filhos. Quando, na verdade, ele deveria considerar os filhos do seu irmão como seus filhos também, né? Então, Arjuna aqui, ele está mostrando essa qualidade divina, que é um dos assuntos de hoje, né? Ele está mostrando isso, porque o irmão, quando ele olha Duryodhana, ele vê como um irmão. Mesmo Duryodhana tendo feito tudo que ele fez, né? Todos os 100 Kurus são seus irmãos também. É assim que os devotos veem, né? E aqui é interessante também, porque todos os filhos dos Pandavas, né? Sabemos que estavam do lado dos Pandavas. Mas quando diz no verso que ele vê seus filhos, olha só, aí ele vê, Prabhupada explica, ele vê seus filhos como Lakshmana. Lakshmana era filho de Duryodhana, né? Então ele sim segue essa lei divina que Dhritarashtra não seguiu. Ele vê o filho do seu primo como seu próprio filho, né? Então ele vê seus filhos, que são os filhos dos Kurus, seus irmãos, que são os Kurus, né? Todos como bem-querentes, como é usado aqui no verso a palavra Surida, Suridaha. Ele vê todos como seus bem-querentes, né? Então ele não vê como um exército inimigo, ok? Até porque também, né, se a gente parar para pensar, bom, havia também a ideia de que mesmo seus amigos e sua família, que também estavam do seu lado, por mais que ele não estivesse olhando nesse momento para o seu exército, também, né, estariam ali fazendo parte daquela miséria que é a guerra, né, que traz tanto sofrimento. Vamos ler então agora o verso 27, que esse tem um significado muito curtinho. Tan samiksha sakanteya sarva bandhu avastitam kripaya paraya visto vishidam idam abravit. Tan, todos eles, samiksha, depois de ver, Sarra, ele, Kaunteya, o filho de Kunti, Sarvam, toda a classe de, Bandhum, parentes, Avastitam, situados, Kripaya, por compaixão. Engraçado, né? Kripaya, de Kripana. Paraya, de um grau elevado, Avistaha, dominado, Vishidam, enquanto lamentava, Idam, isto, Abravit, falou. Tradução, esse não tem significado, tá? Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então esse verso não tem significado, né? Mas é um verso famoso em que Arjuna, depois de olhar para o exército oponente, ver todos como seus bem-querentes, amigos e parentes, ele se sente dominado pela compaixão. Só um adendo aqui que eu não tinha reparado, né? Vai um pouco contradizer o que eu vou falar no verso seguinte, mas enfim. Aqui nós temos a palavra kripaya, que a tradução é por compaixão, né? Então ele é dominado pela compaixão. Kripaya parayavisto. Dominado por um grau elevado de compaixão. Mas kripaya é a mesma palavra que vai ser utilizada, kripana,
Bom, não sei se eu estou falando besteira, mas parece a mesma raiz, né? O que eu quero dizer é que lá no verso 7 do capítulo 2, quando Arjuna vai se render a Krishna, né, aquele famoso verso, Karpanya doshopa rata swabhava, em que Arjuna vai dizer para Krishna, Krishna, eu estou me sentindo tão avarento, mesquinho, né? Karpanya, e aí agora estou sendo afligido pela fraqueza, enfim, aí ele fala que é um discípulo e está rendido a Krishna para Krishna instruí-lo. Então, só um adendo aqui, né? Porque esse Karpanya vem da palavra Kripana, que significa mesquinho, assim, avarento, né? Prabhupada explica muito bem esse Kripana no significado do verso 7 do capítulo 2. E Kripana parece que é a mesma raiz aqui de Kripaya. E a compaixão é isso, né? A compaixão, ela... Não? Não, tipo Vaishnava Kripa, que significa misericórdia de Vaishnava também. Ai, misericórdia. Então, esqueçam o que eu falei. Tô falando besteira aqui. O Kripa aqui, Gaura Krishna disse que é misericórdia mesmo, compaixão mesmo. Então, achei que tinha uma ligação, mas vou estudar depois, assim, né? Se não tem um Kripa com Kripa aí parecido, tá? Bom, então aqui, voltando nesse verso, ele é dominado pela compaixão e fala as seguintes palavras. E aí, então, essas palavras estão no verso seguinte, verso 28. Arjuna uvacha drishtvam swajanam Krishna yoyotsum samupastitam siddhanti mamagatrani mukancha parishushyati. Arjuna uvacha, Arjuna disse, drishtva, depois de ver, imam, todos esses, swajanam, parentes, Krishna, ó Krishna, yoyotsum, todos com espírito belicoso, samupastitam, presentes, siddhanti, estão tremendo, mama, meus, gatrani, membros do corpo, mukam, boca, cha, também, parishushyati, está secando-se. Então a tradução diz o seguinte, o Sanatana Dharma disse aqui, Kripa é a gatinha de Rukmini. Aliás, se a Lilarani ainda estiver aqui, está. Ela é uma estudiosa do sânscrito, né? Depois pode nos ajudar aí também a ver se realmente tem uma conexão de Kripa, Kripana e Kripaya. Bom, e a tradução desse verso então diz assim, Arjuna disse, meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com esse espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Então essa é uma sequência famosa também, né, que Arjuna vai apresentar sintomas de ansiedade, de medo, de pânico, né, assim, sintomas físicos mesmo. E esse é o primeiro dessa sequência em que ele diz que sente o corpo dele tremer e a boca dele secar. Vamos ver o significado de Prabhupada. Qualquer homem que tenha devoção genuína ao Senhor apresenta todas as boas qualidades que são encontradas em pessoas piedosas ou nos semideuses, ao passo que o não devoto, cuja educação e cultura talvez lhe propiciem tantas qualificações materiais, carece de qualidades piedosas. Né? Então, vamos só dar uma pausa aqui. É interessante, né, como Prabhupada, ele está dizendo, o ponto filosófico aqui é essa devoção genuína, né? Ele está dizendo que aquele que tem uma devoção genuína a Deus, naturalmente tem qualidades como a piedade, né? Então, pessoas piedosas são pessoas que naturalmente elas têm amor ao próximo, compaixão ao próximo, né? São pessoas que geralmente são devotadas a Deus e consequentemente, naturalmente, são pessoas compassivas, né? Pessoas piedosas, pessoas que se preocupam com os outros, têm uma preocupação natural com as outras pessoas, uma compaixão, né? E aí algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas existem ateus, né? Pessoas que não creem em Deus, que não têm devoção a Deus e que são pessoas piedosas, são pessoas
compassivas, né? E aí, assim, né? Me parece, todos os ateus que eu conheci, que eram pessoas piedosas, pessoas boas, pessoas compassivas, no modo da bondade, como a gente costuma dizer, né? Assim, eu percebi na minha experiência que eram pessoas devotadas, são pessoas com uma inclinação à devoção a Deus, só que elas eram ateias simplesmente pelo fato de estarem muito decepcionadas com as religiões materiais, né? Com as religiões muito materialistas. São pessoas muito inteligentes que ficaram muito decepcionadas, não veem sentido nas religiões que são muito materialistas e, portanto, se julgaram ateias em algum momento, né? Mas essas pessoas bondosas, compassivas, você vê que são pessoas inclinadas a uma devoção, né? E que, se forem apresentadas a uma filosofia como essa, por exemplo, naturalmente vão se inclinar rapidamente, né? Se devotar a Deus. Bom, no cristianismo a gente tem assim um exemplo muito forte, né? O Brasil é um país praticamente cristão, né? Temos um padre aqui presente nessa leitura. E aí a gente tem no Brasil o exemplo no cristianismo, o exemplo de Jesus, né? Jesus é assim um exemplo máximo de piedade, né, e de compaixão. E as instruções que Jesus deixou foram todas nesse sentido, né? Amor ao próximo, se preocupar com o próximo, dar a outra face, perdoar 7 vezes 70, né? Não sei se eu estou falando besteira aí, Padre Sérgio, mas ele é um exemplo máximo, né, de compaixão. E Jesus é um exemplo máximo também de uma pessoa com devoção genuína a Deus, né? Bom, continuando a leitura aqui. É devido a isso que Árjuna, logo após ver seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, sentiu imediatamente muita compaixão por essas pessoas que haviam decidido lutar entre si. Quanto a seus soldados, ele ficou enternecido desde o começo, mas sentia compaixão até mesmo pelos combatentes do grupo oposto, prevendo-lhes a morte iminente. Então já falamos aqui, né, que Árjuna, como um devoto, ele não via amigos e inimigos, né? Ele não via o exército oponente como seus inimigos, e portanto ele via como seus bem-querentes, seus amigos, seus parentes, e logo sentiu compaixão por eles naturalmente, né? Porque, como o Prabhupada disse, ele era uma pessoa piedosa, ele tinha qualidades divinas, tinha uma devoção genuína. Então ele sente sim compaixão. Sem contar na preocupação, tudo certo, o Padre Sérgio falou que eu não estou falando besteira. Sem contar, assim, Árjuna deve ter passado pela cabeça dele, né? Que se você pensar no resultado da batalha, assim, dos dois lados, né? Teria uma aniquilação dos Kurus, porque tirando os Pandavas, toda a dinastia Kuru foi aniquilada, só sobraram os Pandavas, né? Assim, de descendentes, né? E é dito que foram 18 dias de batalha e quase 4 milhões de pessoas mortas. Então, toda a região também ariana foi devastada, né, em termos de homens guerreiros e tal, a maioria homens guerreiros, né, na idade ali produtiva. Então, realmente, né, parar para pensar nessa guerra era assim querer desistir, né, porque todos sabiam da consequência que ela teria. Então, obviamente, Árjuna ele não vai chegar no final da Bhagavad Gita e decidir lutar assim pensando nisso, né? Toda a Bhagavad Gita é para a gente entender por que ele vai lutar, assim, pensando em quê, né? Está seguindo um dharma, um dever divino, uma instrução divina. E os motivos são outros. Agora, se ele fosse pensar como ele está pensando aqui, realmente nas consequências materiais, é mesmo de querer desistir, né? Devastadora essa guerra. Continuando aqui a leitura. E enquanto mergulhava nesses pensamentos, os membros de seu corpo começaram a tremer e sua boca ficou seca. Sentiu-se um pouco atônito ao ver-lhes o espírito combativo.
Praticamente toda a comunidade, todos eles parentes consanguíneos de Árjuna, veio lutar com ele. Isto oprimia um devoto bondoso como Árjuna. Embora não se mencione aqui, facilmente pode-se imaginar que não só os membros do corpo de Árjuna tremiam e sua boca secara, mas ele também derramava lágrimas de compaixão. Interessante, né? Prabhupada, ele diz que só é dito que ele sente os membros do corpo tremer e a boca secar, mas provavelmente ele também estava em lágrimas de compaixão, porque, de fato, né? Quando você está falando, era Arjuna falando para Krishna. Quando você está falando, você não vai falar assim, eu estou chorando. Não, Krishna está vendo que você está chorando, né? Então, ele só fala dos sintomas não vistos, né? Ele, nossa, minha boca está seca, isso Krishna não poderia ver. Meu corpo está tremendo, isso não poderia ver, né? Mas as lágrimas, Krishna poderia ver, né? Então, ele não falaria, eu estou chorando. Não, Krishna estaria ele vendo. Então, Prabhupada diz que provavelmente ele também estava derramando lágrimas de compaixão, né? Naquele momento. Tais sintomas presentes em Arjuna não se deviam à fraqueza, mas à sua afabilidade, uma característica do devoto puro do Senhor. Portanto, declara-se, abre aspas, para um verso do Śrīmad Bhagavatam: aquele que possui devoção inabalável pela personalidade de Deus tem todas as boas qualidades dos semideuses, mas quem não é devoto do Senhor tem apenas qualificações materiais que são de pouco valor. Isto ocorre porque ele paira no plano mental e com certeza se deixará atrair pelo brilho da energia material. Aqui tem um ponto importante, né? Que, assim, do verso seguinte, né, do verso 29, que é o verso de amanhã, para lá, Prabhupada vai começar a explicar que essa atitude de Arjuna, né, tá mostrando um pouco de materialismo, um pouco de egoísmo, um pouco de ignorância, no sentido de não estar olhando a coisa com olhos espirituais, né? E assim, o tempo todo a gente vai perceber que Arjuna, ele fraqueja ali por ignorância, né? Tanto que Krishna vai instruí-lo, né, para tirar os véus da energia material dos olhos dele e ele vê as coisas com olhos espirituais e aí sim conseguir lutar. Porém, esse é o único significado em que Prabhupada nos atenta que, apesar de tudo que ele vai falar depois, né, e que a gente até brinca, Arjuna amarelou, né, Arjuna não conseguiu lutar, ali no primeiro momento deu uma amarelada, mas apesar disso, Prabhupada fala algo muito interessante aqui. Ele diz, Arjuna não fez isso, não teve essa atitude por fraqueza, mas por afabilidade, o que é uma qualidade divina, o que é a qualidade de um devoto puro, né? Então Arjuna ali, quando ele sente compaixão, por mais que por um lado a gente vai ver que é uma ignorância, né? Ele está olhando a guerra com olhos materiais, também é ao mesmo tempo uma compaixão própria de um devoto puro, uma compaixão própria, uma qualidade divina, né? Inclusive a gente tem o capítulo 16, que são qualidades divinas e demoníacas, né? E logo no início, né, naqueles versos 1, 2 e 3, que Krishna apresenta as qualidades divinas, aparece ali a compaixão. Quer ver? Vou pegar aqui. As naturezas divina e demoníaca, verso 1 a 3. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre de cobiça, gentileza, modéstia, etc. Mas está aqui, né, as qualidades divinas, que logo depois a Krishna vai até falar para Arjuna: Arjuna, não se preocupe, você tem todas as qualidades divinas. E uma delas é compaixão para com todas as entidades vivas. Então a gente percebe que muitas vezes os devotos se confundem, né? A gente se confunde
e muitas vezes julga um ato de compaixão como sentimentalismo, né? Uma coisa é o sentimentalismo, outra coisa é a compaixão pura, né? Então, realmente, se a gente olha com olhos muito materiais, com olhos muito sentimentais, o que é o sentimentalismo? É você olhar aquela situação sem o conhecimento, né? Mas a compaixão, ela é parte, né, de uma qualidade divina, ela é a característica de um devoto puro, então ela deve ser admirada, né? Arjuna aqui, ele não estava então sendo fraco, ele estava sendo uma pessoa boa, uma pessoa compassiva, né? Essa atitude que a gente tem que ter sempre. É claro que por isso nós sempre temos que ter um mestre, uma pessoa que vai nos guiar, que vai nos orientar, como Krishna foi para Arjuna, né? Toda a Bhagavad Gita, todas as escrituras védicas falam da importância de você ter um mestre para te guiar, para te instruir, mas você tem um mestre para te instruir, porém a sua primeira atitude é a de compaixão. Não pode ser ao contrário, né? Primeiro você tem uma atitude ao olhar uma situação miserável, né? Uma atitude de é o karma, ou qualquer comentário do tipo, né? É o karma dele, ou enfim, querer ter olhos espirituais sem ter ainda, né? Acaba invertendo as coisas, vira uma arrogância, vira uma maldade, assim, uma coisa que não é própria do devoto. O devoto, ele é compassivo. Ele tem compaixão por todas as entidades vivas, por isso ele não come carne, ele não se alimenta dos animais, ele não pratica violência, nada que, né, tenha a violência como consequência. Então, acho que é isso, né, que Prabhupada está tentando nos ensinar, assim, que a nossa primeira atitude é de compaixão. Agora, se essa compaixão ela está sendo um pouco sentimental, um pouco tola, aí sim nós temos nosso mestre para nos guiar, nos orientar, abrir nossos olhos. Mas a nossa primeira atitude deve ser sempre de compaixão para com todos. Ok? Haribol, Janquiel, Hare Krishna, Gerson. Vamos ver quem está ao vivo aqui com a gente. Krishna Divani ficou aí até o final. Obrigada, Krishna, pela audiência. Hare Krishna. Rian também ficou. Thelma. Olá, Thelma. Fernanda Marques, que esteve aqui no domingo com a Serena, filhota linda. Sanatana Dharma, ficou até o final com a gente também, obrigada. E Luiz Carlos Guzmão. Muito obrigada a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, tá? Mas eu acho que por hoje é isso. Ok, pessoal? Então, um beijo em todos, uma boa noite. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai.